Com essa crise na saúde, se tem alguém que está quietinho, tentando ficar longe de confusão, é o Sérgio Moro. Só que o Bolsonaro não deixa. O Bolsonaro acabou de jogar o Moro no meio dos leões. Saiu uma matéria no Estadão, que já foi replicada por toda a mídia, tá? Toda a mídia já está falando disso, que o Bolsonaro diz que o Moro é um ingrato e que o Moro só pensa nele porque o Sérgio Moro não está endossando as políticas genocidas do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro ele quer um aliado. O Bolsonaro chegou num nível de isolamento tão grande que ele está pedindo praticamente publicamente: por favor, Moro, por favor, me endossa, me ajuda, porque eu não tenho mais ninguém. Essa é a situação de Jair Bolsonaro. E o Moro, a gente conhece bem o Moro, ele é uma pessoa covarde, ele, quando precisa fazer alguma coisa para se expor, ele não se expõe. O Moro, eu duvido que ele vai endossar o discurso genocida do Bolsonaro, porque o Moro ele quer ser presidente um dia e ele sabe que endossando isso não rola ser presidente. Então o Moro, bem capaz que ele seja jogado, atirado aos leões muito, mas muito em breve. Vamos falar já disso, mas antes, se você quer ver tanto o Moro quanto o Bolsonaro atirados aos leões, se quer ver os dois caírem, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos aqui fazer oposição a esses dois. O Moro, um juizeco que prendeu o Lula, que era o líder nas pesquisas, para que ele não fosse candidato, para que o Bolsonaro pudesse ganhar, e o Bolsonaro, que é aquele criminoso que nós já sabemos muito bem. Então, se quer que os dois caiam, se inscreve no canal, é 1 segundo e é de graça se inscrever no canal. Então, vem, se inscreve, 1 segundinho, só clica. Agora vamos falar sobre Moro e Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro, quando foi eleito, a primeira coisa que ele falou, uma das primeiras, foi que ele ia convidar o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, super ministro. Lembram disso? O Moro ia ter um super ministério. E depois veio a confirmação por meio do Bebiano, o Bebiano que morreu ou foi morrido, que é o Bebiano que teve infarto, né? Teve um infarto ou foi infartado. O Bebiano falou que não, o Moro tinha sido convidado para ser ministro do Bolsonaro semanas antes da eleição. Então, quando o Sérgio Moro vazou aquela delação sem provas do Palocci dias antes do segundo turno, o Sérgio Moro já sabia, já tinha sido convidado, ele já sabia que se o Bolsonaro ganhasse, ele teria o carguinho dele ali, o superministério da Justiça e da Segurança Pública. O que acontece? Desde que o Bolsonaro assumiu, os dois começaram a se bicar. O Moro, ele sempre mostrou ser, ele é uma espécie de cachorrinho do Bolsonaro. Ele sempre mostrou uma lealdade ao bandido dele, que é o Bolsonaro. Um exemplo foi quando o ministro do Turismo teve aquele caso do Laranjal. O Sérgio Moro pegou o inquérito sigiloso da PF e deu para o Bolsonaro. Tem vídeo, inclusive aqui no canal, se você procurar por ministro do Turismo, tem vídeo do Bolsonaro dizendo que teve acesso ao relatório sigiloso. É crime dos dois. Dá cadeia para um e para outro. É crime, não pode vazar inquérito sigiloso. E o Moro fez isso para dar para o Bolsonaro, que era a parte interessada, o ministro do Turismo, o Laranjal era do PSL, o Bolsonaro naquele momento não tinha problemas com o PSL, ele era do PSL, então o Bolsonaro era a parte interessada nisso. Em vez do Bolsonaro demitir o ministro corrupto, ele manteve o ministro, até hoje o ministro corrupto do Turismo é ministro corrupto do Turismo, e o Moro fez isso para o Bolsonaro. Quando começaram as denúncias sobre Flávio Bolsonaro e Queiroz, o Moro sempre ficou quietinho. Quando descobriram o negócio da Casa 58, que os assassinos da Marielle pediram para ir para a Casa 58, o Moro ele foi lá pressionar o porteiro para o porteiro mudar o depoimento, chamou o porteiro para depor na Polícia Federal e o porteiro acabou falando que se enganou e coisa assim. Por quê? Porque o Moro ele usa as táticas dele dignas de uma ditadura, que é a tortura psicológica, chamar o cara para depor, vai ficar aqui 20 horas depondo. Ele não usa a tortura física porque não pode. Se pudesse, a gente não sabe. O Moro é assim. A gente já viu muito dele na Vaza Jato, a gente viu que é uma pessoa sem nenhum escrúpulo. Pois bem, o Moro e o Bolsonaro, o Moro começava defendendo o Bolsonaro, mas eles se bicaram. Em agosto, o Bolsonaro queria demitir o Moro. E o Bolsonaro começou a jogar o Moro aos leões com o COAF. Isso foi antes de agosto. O Moro teria, no Ministério da Justiça, controle sobre o COAF. Só que com isso que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, que foram relatórios do COAF, o COAF acabou indo para o Ministério da Economia. Aí o super ministério do Moro foi murchando.
murchando, até que chegou em agosto e o Congresso estava para votar a lei do abuso de autoridade. E o Bolsonaro mentiu para o público dele, mas o Moro não é bolsominion, o Moro não é gado manipulado, o Moro sabe o que aconteceu, quem acompanha a política sabe o que aconteceu, o Bolsonaro instruiu os governistas a votarem a favor da lei do abuso de autoridade contra o Sérgio Moro. É uma lei que, se tivesse em vigor antes, o Moro estava preso hoje, porque o Moro abusou de autoridade não uma, não duas, mas várias vezes. E no pacote anticrime do Sérgio Moro, os bolsonaristas ajudaram a murchar o pacote anticrime. Só no finalzinho que eles tentaram não murchar tanto, mas o pacote anticrime do Sérgio Moro foi murchado. Então, no Congresso, o Bolsonaro fritou o Moro. O maior projeto do Moro, que o Moro queria que tivesse o nome dele, pacote anticrime do Sérgio Moro. Olha que nome bonito, anticrime. Sérgio Moro, ó. Um pacote bem murcho. Ainda enfiaram o juiz de garantias que o Moro não queria de jeito nenhum. E o Moro sofreu uma derrota. Aí a lei do abuso de autoridade foi também aprovada. O Moro criticou o Bolsonaro quase demitiu o Moro. Todo mundo diz que o Moro chorou naquele dia quando ele soube que ia ser demitido e que ia se demitir. A partir de então, a puxação de saco, a rasgação de seda de Moro para Bolsonaro foi muito grande. Só que acontece uma coisa, o Bolsonaro sempre manteve mais ou menos 30-35% de aprovação, que é o gado que tem cabresto do Bolsonaro. E o Moro sabe disso. E o Moro sabe que tem as milícias digitais bolsonaristas. O Moro sabe que o caminho mais rápido para ele ser presidente é, se tudo continuasse mais ou menos sem tantas turbulências, o Moro se manteria como ministro, como mais ou menos leal ao Bolsonaro, e que em 2022 ele poderia conquistar o voto desses bolsonaristas e o voto dos antipetistas que não gostam do Bolsonaro, mas que gostam do Sérgio Moro. A popularidade dele é maior. Ele sabe disso. Essa era a estratégia do Moro. Só que aconteceu essa crise toda na saúde e agora o Bolsonaro quer que o Moro tome uma posição. E dependendo da posição que o Moro tome, o Moro pode ver o fim dele no governo ou pode ver o fim dele publicamente. Porque ou ele toma uma posição genocida e no futuro ele será cobrado por isso, ou ele toma uma posição anti-Bolsonaro e o Bolsonaro não vai pensar duas vezes em demiti-lo, porque o Bolsonaro já se isolou, o Bolsonaro chegou num momento em que ele não tem muita coisa a perder não, ele só tem o cargo dele ali segurando ele para que ele não vá preso, para que os filhos dele não vão presos, para que não caia a casa completamente, só tem o cargo dele, é isso que o Bolsonaro tem, e o Moro sabe disso, é por isso que o Moro está desaparecido. Olha só que coisa, o Bolsonaro, ele defende que as pessoas não se isolem e que voltem a trabalhar, certo? Certo. O Moro, ele é o chefe da Polícia Federal. O Moro, ele mandou fechar quase todos os canais de atendimento da Polícia Federal presenciais estão fechados. A Polícia Federal, inclusive, está parando de fazer operações, porque precisa de muita gente, então não se faz mais operações. Então, o que o Sérgio Moro manda a Polícia Federal fazer são táticas de isolamento social. Isolamento completo, para de trabalhar, não faça operações porque tem aglomeração e tudo mais. É o contrário do que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro diz que o Brasil não pode parar. Se o Brasil não pode parar, por que os atendimentos na Polícia Federal estão parados? Se o Brasil não pode parar, por que as operações da Polícia Federal contra o crime estão paralisadas? Não faz sentido. Então a gente já sabe qual é a posição do Moro. Só falta ele abrir a boca. O Bolsonaro já perdeu a paciência. Ele está isolado, ele precisa de um aliado, ele precisa de alguém para chancelar a posição genocida dele. Porque é difícil a posição do Bolsonaro quando ele vê que tem 160, 170 países com um posicionamento de isolamento social total ou quase total e do outro lado o Bolsonaro sozinho. Não tem como ele se segurar. O Moro, eu duvido, minha opinião, eu duvido que o Moro vá chancelar a posição genocida do Bolsonaro. O Moro vai tentar sair dessa de fininho, ensaboado, sair para algum lado para não ter que se queimar, porque ou ele se queima aqui ou ele se queima ali. Então o Sérgio Moro está vivendo um dilema. E olha, o Moro, ele puxou tanto o saco do Bolsonaro depois de agosto, fizeram até uma pesquisa entre janeiro e agosto, o Moro usou a palavra Bolsonaro no Twitter dele. Ele não criou o Twitter em janeiro, foi em março, se não me engano, mas entre março e agosto ele usou a palavra Bolsonaro ou a palavra presidente poucas vezes. Entre agosto e outubro, ele usou a palavra Bolsonaro mais de 100 vezes, era só Bolsonaro, 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 Bolsonaro. E ultimamente o Moro está sumido, ele só apareceu
para fazer propaganda da Drogasil. Quem não sabe, Drogasil é uma rede de farmácias cujo dono é bolsonarista e faz parte daquele grupo de 200 empresários que financiam com o dinheiro deles as campanhas do Bolsonaro, financiaram o 15 de março, que foi essa manifestação ridícula pró-Bolsonaro em plena... Tudo que está acontecendo no mundo, todo mundo se isolando, e uns imbecis foram lá protestar, financiam também, aí quem diz não sou eu, quem diz é a investigação do STF. Eu não sei se é a Drogasil, mas esse grupo de empresários, algumas dessas empresas, ou talvez todas, a gente vai saber quando sair o inquérito do STF, o resultado, mas o que já foi vazado é que essas empresas financiam as milícias digitais, parte das milícias digitais, financiam ainda disparos no WhatsApp e muitas coisas. Elas gastam mais de 5 milhões de reais por mês financiando isso. Não se sabe a troco de quê, mas o STF sabe. Eu não sei, mas o STF sabe, está investigando e está chegando lá. O STF descobriu crimes de evasão de divisas, que é quando se manda dinheiro para fora do Brasil ilegalmente, descobriu lavagem de dinheiro, descobriu um monte de crimes investigando as fake news do bolsonarismo. Então a coisa vai ficar feia. Então, o Moro fazendo propaganda da Drogasil, porque a Drogasil não vai aumentar o preço do álcool gel e das máscaras, que é o mínimo que qualquer empresa faz numa crise dessa. Se aumentasse o preço, era um escândalo que aumentasse o preço em plena crise, devia ser preso o dono. Mas o Moro acha que é louvável e faz a propaganda e aproveita para dar uma puxadinha de saco no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro perdeu a paciência. Vamos ver o que o Moro vai fazer. Eu acho que o Moro vai tentar sair de fininho. Tem uma coisa também que muita gente não se lembra. Em dezembro, o Bolsonaro queria dividir o Ministério do Moro. É o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O Bolsonaro queria tirar os poderes do Moro e deixar o Moro só com a Justiça. A Segurança Pública ficaria com Alberto Fraga, que é um ex-deputado corrupto, condenado por corrupção, que é amicíssimo do Bolsonaro, muito amigo dele. Então o Bolsonaro ia tirar 80% do poder do Sérgio Moro para dar para uma pessoa que já foi condenada por corrupção. Olha o tamanho da desmoralização do Sérgio Moro. Isso mostra que o Bolsonaro não tem confiança nenhuma no Sérgio Moro, que o Moro está ali só para dar uma chancela no governo, para chancelar o governo Bolsonaro, para ele dizer, o Moro, que é mais popular que eu, está comigo, o Moro ainda está comigo, para que os lavajatistas continuem do lado do governo, pelo menos em algumas coisas. O Moro, em dezembro, ele fez diferente do que ele fez em agosto. O Moro bateu de frente com o Bolsonaro, porque em dezembro o Bolsonaro já estava bem mais chamuscado, porque apareceram as denúncias da Casa 58, apareceram mais denúncias do Flávio Bolsonaro, a Polícia Civil, a Polícia do Rio de Janeiro fez operação lá contra o Flávio Bolsonaro, a loja dele de chocolate, tudo, aquele escândalo estava bombando em dezembro, então o Moro bateu de frente e o Bolsonaro recuou. Foi a primeira vez que o Bolsonaro recuou diante do Sérgio Moro. Então, de dezembro para cá, foram 3 meses. O Moro continua com a postura de lealdade ao Bolsonaro, mas o Moro já se levantou e já falou, aqui não, você não vai ficar me humilhando, isso não vai ficar assim porque eu sou muito, mas muito mais popular que você. E o Moro sabe que o governo Bolsonaro acaba no dia em que ele sair, porque os lavajatistas vão se virar completamente contra o Bolsonaro. O Bolsonaro está isolado, os lavajatistas não estão com ele nessa crise da saúde, mas não o estão atacando veementemente como todos os outros setores da sociedade nacional e internacional estão. Ainda, se o Bolsonaro continuar tentando jogar o Moro aos leões, os lavajatistas, gente, é muita gente que é lavajatista. Infelizmente, a Vaza Jato não teve a cobertura que deveria ter tido da Globo e da mídia tradicional, e o antipetismo foi enraizado por tantos anos de certa maneira, de tal maneira, que a Vaza Jato não fez aquele boom que deveria ter feito. Ali tem vários crimes, não era para o Moro tá solto hoje, era para o Moro estar enjaulado com os crimes que ele cometeu ali, que a Vaza Jato mostrou, mas não tá, e o Moro tem mais popularidade que o Bolsonaro. O Moro oscila ali entre 50% a 55% de aprovação, e o Bolsonaro oscila de 30% a 35%, e agora deve estar bem menor. Então o Moro sabe disso, a coisa vai ficar feia. Ou pro Moro, ou pro Bolsonaro, ou pros dois. E nessa briga, eu torço pra briga. Você torce pra quem? Pra briga? Você torce pra briga, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e vamos torcer pra briga. Eu quero que os dois
se biquem, porque agora é a hora. Agora, com essa crise, o Bolsonaro está mais isolado do que nunca. O Sérgio Moro, se ele for obrigado a se pronunciar, ou ele se queima daqui, ou ele se queima dali, ou ele pode tentar contra-atacar, como ele fez em dezembro, que ele peitou o Bolsonaro. Se ele peitar o Bolsonaro de novo, aí pega fogo. Aí é fogo no parquinho, fogo no Brasil, e vamos ver o que acontece. Eu espero que os dois caiam, porque o lugar desses dois, minha opinião, Thiago dos Reis, é enjaulados, porque lugar de criminoso é atrás das grades. É isso. Curte, compartilha e se inscreve no canal.